Olá, bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Álvaro Crovador, formado em Física pela Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as condições meteorológicas, em particular sobre o El Niño. Para isso eu trouxe aqui um convidado, o professor Marco Antônio Josevicius. Ele é bacharel em meteorologia, tem mestrado em meteorologia e hoje trabalha como coordenador dentro do CIMEPAR, que é quem faz as previsões aqui do nosso estado. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, professor, pelo convite. Estou à disposição aí para conversar um pouco sobre meteorologia e coisas assim. Legal. Então, antes da gente entrar no tema do El Niño, acho que é importante a gente mostrar para o pessoal qual é o papel de um meteorologista, ou vamos mais um pouquinho mais atrás ainda. O que é meteorologia, né, para começar? Uhum. Qual é a função de estudo da meteorologia? A meteorologia, ela é o estudo, né, de uma forma física e matemática da atmosfera, de como ela funciona e como ela reage a diversos fatores, né? Então você aplica bastante física, aplica bastante matemática, para essas coisas funcionarem, muita computação, né? E também existem conhecimentos subsidiários, como astronomia, como, às vezes, até química, né? Tem uma parte da meteorologia que trata da química, da atmosfera. Então, você tem diversos conhecimentos que são agregados, né? Mas, lógico, que o que mais aparece, né, para o público em geral é você ter a previsão de tempo, né? Que é o resultado final de você fazer uma análise da atmosfera, e falar, bom, ela está assim hoje, como é que ela vai estar amanhã, depois e assim por diante. O que o pessoal quer saber é, preciso levar um guarda-chuva amanhã, uma blusa ou não? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Muitas outras áreas dependem. Por exemplo, agronomia, a aviação, a marinha, todas elas dependem dessa... E cada área dessa é uma especialidade da meteorologia, tá? Então, às vezes você fala assim, bom, você é meteorologista, então você entende de meteorologia aeronáutica, meteorologia marinha, né, agrometeorologia. Não é assim. Você tem, assim como na medicina, ou assim como qualquer em outras áreas, você tem as especializações. Então, a meteorologia é um conhecimento mais abrangente, e você tem as especialidades. Então, você pode ser um agrometeorologista, pode ser um meteorologista aeronáutico e diversas outras especialidades onde você tem primeiro um conhecimento geral, você se forma com um conhecimento mais abrangente, mas depois você se especializa no mestrado, doutorado, né, em áreas muito específicas onde você acaba se especializando em algum tema mais definido para trabalhar. Porque, como você disse, é uma área muito abrangente e específica, né? Imaginamos que os cálculos envolvidos não devem ser muito fáceis, né? Não. Você falou, vamos colocar um computador, depois até podemos falar um pouquinho sobre, o professor, sobre como os computadores. Físico sabe como é que é, né? Trabalhar equações físicas. Né? Então, a gente tem que ter um conhecimento muito forte em matemática. Então, falar um pouquinho só como que se forma um meteorologista, né? Então, o ciclo básico dele, de conhecimento, é um ciclo de exatas. Então, você tem vamos dizer, uma série de matérias de matemática, uma série de matérias de física, de estatística, de computação. Isso, de certa forma, agrega o conhecimento mais geral dos primeiros 2 anos do meteorologista. E, nesse meio tempo, tem algumas matérias específicas em meteorologia. Terminado esse ciclo básico, aí você tem mais 2, agora 3 anos, né? As graduações são 5 anos, na minha época eram 4, né? Mas são 5, onde você tem as matérias específicas, onde você vai mostrar as diferentes áreas da meteorologia para aquele aluno. E aí, quando ele chega lá no final, né, formado, então ele tem o conhecimento básico de física e matemática, de computação, tem o conhecimento básico das áreas de meteorologia e depois ali para frente ele vai escolher o caminho, né? Para onde que ele vai, né? No que ele vai se especializar especificamente. E aí a gente tem cursos de pós-graduação na área de meteorologia em diversas faculdades, no INPE, em São José dos Campos, né? Para esse tipo de sequência da vida acadêmica desses alunos. Você fez o seu curso lá na USP? Eu fiz a minha graduação na USP, de 86 a 90, e depois, anos mais tarde, eu fui trabalhar um pouco, né, logo depois que eu terminei a graduação, e aí em 96 a 99 eu fiz o meu mestrado no INPE. Né, então meio que ali eu sabia que não era... Eu fiz o mestrado foi para saber se eu queria seguir a carreira acadêmica, de certa forma. Né? Eu falei, não é para mim isso aí. Né? A gente faz, no CIMEPAR a gente faz pesquisas, né, faz trabalhos de desenvolvimento de projetos, mas assim, aquela pegada de carreira acadêmica, eu falei que eu não teria. Então, tanto que eu não fiz o doutorado, né? Mas fiz um MBA depois, que é uma outra área, né? Uma área de gestão de empresas, né?
mas eu tomei esse mestrado como uma especialização, né, para mim, né, para seguir uma área mais específica na meteorologia. Dentro da meteorologia. Então aí já ficou uma dica, né? Não adianta a pessoa querer fazer meteorologia, se ela não gostar de matemática e física, não, já pode descartar. Infelizmente. Quando eu era aluno, né, quando estava na faculdade, a gente recebia os calouros, né? A primeira coisa que a gente perguntava para eles, assim, o que vocês acham que é meteorologia? Daí, é ficar sentado olhando para o céu, assim, né? Que é uma primeira, né? Assim, muita gente pensa que é isso, né? Que é uma coisa talvez até mais voltada à geografia, porque lá no segundo grau, ou mesmo no primeiro grau, a geografia fala um pouco de climatologia, fala um pouco disso, então você tem uma visão que é uma visão da geografia do ponto de vista da climatologia, do ponto de vista da geografia, que é de um jeito, né? Eles tratam o problema do jeito geográfico, vamos dizer, e nós tratamos do jeito meteorológico ou climatológico, que tem metodologias diferentes, né, objetivos diferentes, mas que trata do mesmo problema. É olhar o mesmo problema de dois lados diferentes, né? Eu lembro lá da geografia, a professora mostrava lá os tipos de nuvens. Extrato cumulonimbus é que vai chover, a outra lá, rabo de galo, é porque a cirrus, conhecido como rabo de galo, é que está vendo um vendaval forte. Isso, é descritiva. E fica descritivo só apenas, né? Agora, como é que forma aquela nuvem? O meteorologista trata disso. E ela vai trazer aquela chuva mesmo ou não, né? Isso. Então, esse é o... Então, a gente tem uma visão muito física, né? De conceitos, de entendimento de como a atmosfera funciona. Então, com isso que a gente consegue fazer a previsão. Né, tendo conhecimento da mecânica de como tudo funciona na atmosfera, que você consegue fazer os prognósticos. E hoje como é que funciona isso? Lá no passado, o filósofo olhava para o céu, lá na época da Grécia, olhava para o céu, opa, está ventando, vai chover. E hoje como é que é feito? Eu posso Qual até fazer auxílio, né? uma pequena linha do tempo, porque eu comecei na meteorologia em 86, né, na graduação, depois logo em seguida me formei em 90 e comecei a trabalhar. Eu peguei uma época da meteorologia que não existia modelo numérico, que seriam hoje o estado da arte de se fazer previsão de tempo. Então antes o meteorologista tinha uma função primordial em fazer previsão, porque ele tinha que analisar os dados na mão, literalmente, com o conhecimento e experiência que ele tinha, ele entender como é que as coisas estavam acontecendo e fazer a previsão. Né? Isso era como se fazia até meados dos anos 90 no Brasil. Aí começou a entrar a era dos modelos numéricos de previsão, que hoje é o que a gente tem, que é de mais moderno, né? Então tem todas as informações em aplicativos, sites, tudo vem de um modelo de previsão numérica de tempo. Nesse ponto, o meteorologista agora ele passa a ser quase um supervisor de processos. Ele não necessariamente precisa pegar um modelo e falar, não, vai ser assim, o modelo está falando isso, mas eu quero que você... Eu estou entendendo de outro jeito, fazendo uma interpretação. Até existe isso, até se faz. Mas hoje os modelos já estão tão evoluídos e tão avançados no conhecimento de como a coisa funciona, que a gente já consegue confiar bastante neles sem ter necessariamente um meteorologista para interpretar aquela informação. Porém, hoje o meteorologista é muito importante no desenvolvimento desses modelos. Então, aí sim, o conhecimento que ele tem, fala, bom, eu preciso alterar essa equação, esse parâmetro, para melhorar o modelo. Então, esse hoje é um dos principais trabalhos que o meteorologista faz em termos de previsão. A gente está, vamos dizer, no meio do caminho. Tem locais que usam muito conhecimento específico do meteorologista e a experiência, e outros que já usam mais esse conhecimento mais objetivo, que são resultados numéricos de previsão de tempo. Vou fazer uma pergunta sobre o modelo, mas antes desse eu quero perguntar sobre equipamentos que você usava. Que você falou, em 86, você sentava lá, recebia alguns dados, provavelmente, numa estação meteorológica e fazia os cálculos. Isso. Esses equipamentos também se aprimoraram com o tempo, radares, satélites devem estar envolvidos para fornecer dados, correto? Mudou tudo, né? Assim, antes o meteorologista ele recebia os dados, a gente tinha que colocar num mapa que a gente chamava de mapa sinótico, e você fazia o que a gente chama de... O conhecimento era análise, então eu tinha que desenhar na carta as altas, baixas pressões, as frentes onde elas estavam, e aí ia ter um conhecimento muito importante do meteorologista de como a atmosfera funciona. Né? Então, e ler aquele dado, ou entender aquele dado num contexto geral. Né? Não era só aquela estação sozinha. Aquela estação tinha que fazer sentido com todas as outras ao redor. Então eu falo brincando que era quase como montar um quebra-cabeça todo dia. E diferente, ele nunca era igual. Né? Hoje, como isso tudo está embutido dentro dos modelos de previsão de tempo, então o meteorologista passa a ter outro papel.
Tanto é que eu tenho certeza hoje que meteorologistas formados hoje dificilmente conseguiriam traçar uma carta sinótica. É quase que um conhecimento meio perdido. Ele é, de certa forma, importante, mas não é decisivo hoje para se fazer uma previsão de tempo. Antigamente, não. Né? Vamos dizer, no início dos anos 90, se não fizesse aquilo, não tinha previsão de tempo mesmo. Hoje você usa outras ferramentas, outras informações, então estações meteorológicas com maior quantidade e com melhor qualidade de informação, satélites meteorológicos ultramodernos, né? Então hoje as tecnologias de satélite, os satélites que estão fornecendo informação hoje deram um salto de geração agora em 2016, 2017, quando entraram os satélites de nova geração, radares meteorológicos, descargas atmosféricas, então eu sei onde um raio cai em algum lugar do espaço. Então, um volume de informações, volume de sistemas de monitoramento, onde você tem mais ferramentas, mais informação, então melhor condição de saber como o tempo está e como que ele vai ficar daqui a um tempo. Isso nós percebemos, né? Pelo menos eu percebi ao longo dos anos que a gente saía de manhã, a previsão era uma e normalmente ela mudava, né? 20, 30 anos atrás, vamos falar de 30 anos atrás. Hoje em dia já é bem mais assertivo, né? Isso. Eu como profissional, a gente tinha condições de fazer uma previsão de tempo para 24 horas, então para o dia seguinte, 48 já era uma temeridade. A gente já não arriscava muito, né? E dependendo da circunstância, é realmente muito difícil. Para Curitiba era pior ainda. Para Curitiba era pior ainda. Agora, hoje com essas ferramentas, a gente tem condições boas de previsões. A gente não fala tanto na questão do acerto em si, mas da usabilidade da informação. Ela ser boa o suficiente para você tomar uma decisão. Né? Então, já na casa de 5, 6, 7 dias. Né? Então, você já tem isso. Talvez você não acerte, vamos dizer, assim, você fala assim, daqui 4 dias vai chover 10 milímetros. Aí chove 20. Mas o chuva não chuva, saber se chuva ou não chuva é muito bom. Isso é muito bom. E daí você falou depois sobre os modelos meteorológicos, né? Que é uma das funções hoje primordiais do meteorologista, ele saber alimentar esse modelo. Porque não adianta a gente ter um computador lá que faça isso aí se você não souber. Por enquanto ainda não, nós estamos entrando numa fase nova da própria humanidade de inteligência artificial. Mas ainda não entramos nesse mérito aí. Os modelos que nós usamos são modelos físicos mesmo. Então eu descrevo a atmosfera, eu descrevo o meu problema de forma física e matemática. Né? E, então um modelo que tenta reproduzir o que acontece na atmosfera. Né? A atmosfera é um fluido, né? Como se fosse água, né? Mas é um fluido, é um ar. E ele interage com vapor d'água, ele interage com radiação solar, ele interage com a superfície da Terra, interage com as plantas, interage com ele mesmo, né, em áreas de baixa e alta pressão. Então tudo isso gera movimento na atmosfera. Certo. Né? Alguns lugares são fontes de movimento, outros lugares são sumidouros, né, onde o ar vai ficando mais parado. Então isso que o modelo trata. Né? Tenta entender como está agora, todos esses fatores, e você avança no tempo. Né? As equações que determinam como o fluido se comporta dependem do tempo. Tem uma dependência em tempo. Então eu vou avançando no tempo com dados que eu tenho disponíveis e consigo falar, bom, o estado do fluido agora é aqui, daqui 24 horas está desse jeito e assim por diante. E isso são cálculos numéricos, né? Para a gente explicar para o pessoal. Cálculos numéricos. E nós temos lá na matemática que nós chamamos de problema inicial. Isso. Então a gente também está tratando disso. Exatamente. Porque qualquer variação nas minhas condições iniciais do problema vai gerar uma discrepância muito grande no final, correto? Isso a gente, durante muito tempo, a gente via isso de forma muito palpável. O Brasil, até uma década atrás, era muito pobre de dados. E dados que vão fazer a condição inicial, que vão construir essa condição inicial para o modelo sair. Né? Dar o pontapé inicial e fazer as previsões. Então, e aí as previsões aqui eram ruins. Porque a condição inicial não era adequada. Não era adequada. Aí aos poucos foi melhorando, outras informações entraram, e isso agora está melhor para nós também. O que acontecia? Não sei, vou fazer uma pergunta talvez seja boba. Pegava um problema lá, uma condição inicial de algum outro país e adaptava para nós. Era assim que funcionava? Daí de certa forma adaptar. Ainda é, só que os nossos dados não entravam nessa condição inicial. Aos poucos esses dados que nós produzimos estão entrando. Então estou conseguindo dar uma visão melhor do que acontece aqui para esses modelos, que são os modelos globais,
que fazem previsão para o mundo inteiro. E aí, mais uma vez, seria diferente a condição inicial de Curitiba, que temos uma Serra do Mar aqui do lado, e de Porto Alegre, que é plano. Isso, né? A topografia é muito importante nesses modelos. Entender, né, porque a atmosfera, como eu falei, interage com tudo, inclusive com a topografia. Então, você tem, às vezes, fenômenos meteorológicos que são induzidos pela topografia. Então, se você não descrever de uma maneira bem razoável a tua topografia, você pode ter problemas na tua previsão. Perfeito. Esses tempos atrás, estivemos viajando ali pela Patagônia e a gente percebe, né, que lá o vento é extremo. Daí eu fui pesquisar, né, por que tem esse vento aqui que a gente praticamente não consegue ficar com o carro na rodovia. Sim. Tem vídeos de caminhão tombando por causa do vento. E aí, um meteorologista local explicando que a massa de ar que sobe a cordilheira desce com determinada velocidade, não tem nenhum obstáculo, porque são somente pampas e deserto. Então aquele evento acelera e causa essa condição. Né? Só uma curiosidade, aqui na América do Sul a gente tem um relevo muito significativo que são os Andes. Então, e a circulação geral da atmosfera, ela vem do Pacífico e atravessa, vamos dizer, os Andes e passa pela América do Sul. O fato de existir a cordilheira, porque ela é grande e, né? Extensa e alta, né? Ela interfere, ela faz interferências, como esse meteorologista falou para você. Então ela tem condições, por exemplo, de criar ciclones. Dependendo de como esse vento incide na área ali da cordilheira, ela pode criar ciclones, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, esse foi meu trabalho de mestrado, mostrar a influência dos Andes na geração de ciclones. Né? Então, eu fiz uma simulação numérica com topografia, uma sem topografia, e você mostra as diferenças que são importantes. Então, isso é uma coisa, já uma coisa que vinha, né, de conhecimento antigo, mas que eu mostrei numa forma de modelo numérico. Interessante. A gente, como leigo, nunca ia imaginar isso, né? Não, mas precisa um especialista lá estudar e realmente mostrar como é que funciona, né? Mas é legal, Marco. A gente precisa chamar nosso intervalo agora, 5 minutinhos, e a gente volta rapidinho. Tá ok, pessoal? Vamos para o nosso intervalo, 5 minutos, rapidinho, já voltamos aqui. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra,
e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Acorde para o seu futuro. Última chamada Uninter. Até 70% de desconto na graduação à distância. E quem já se formou pode fazer 2 pós-graduações a partir de R$ 99,00 mensais. Estude em casa, tem aulas práticas presenciais em laboratórios de última geração. E conquiste um diploma que o mercado respeita. São os últimos dias para aproveitar. Inscreva-se já. Uninter.com. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa Por Dentro da Pós, hoje com o nosso meteorologista Marcos José Vícios. Já falamos com vocês um pouquinho a função do meteorologista, o que é, a formação dele. Então agora vamos focar um pouquinho no El Niño, né? O que você pode falar para nós do El Niño, desde o começo, desde a primeira vez que aconteceu ele? Desde a primeira vez que aconteceu. O El Niño é um fenômeno, na verdade, oceânico, né? Ele tem impacto na atmosfera, então ele é traduzido como um fenômeno climático, mas ele é puramente oceânico. O El Niño ou o Laninha, que são fases diferentes desse ciclo, o El Niño é o aquecimento, né, acima do padrão das águas do Oceano Pacífico equatorial. Então, lá no meio do Oceano Pacífico, começa a aparecer uma bolha de ar quente, uma bolha de água quente. E no Laninha, ao contrário, né, aí a ressurgência aqui na costa da América do Sul fica mais forte, né, então as águas mais frias vêm das partes mais baixas do oceano e vão para a superfície. E chegam depois também no Oceano Pacífico equatorial. Então, tanta diferença de uma temperatura mais quente do que o normal, que é o El Niño, como uma temperatura mais fria que o normal, que é o Laninha, e impacta a atmosfera. Ele muda o que a gente chama de toda a circulação geral da atmosfera. Então, ventos que eram para uma direção mudam de direção, áreas de chuva que estavam numa posição normal mudam de posição. Então, tanto o El Niño como o Laninha, eles têm uma função de impactar na atmosfera, de mudar toda uma configuração do que se espera de chuva, de vento, né, de massas de ar. Então, esse na verdade, são padrões diferentes, né, que acontecem e que mudam isso. Então, e aí a gente tenta trazer essas mudanças para a nossa realidade. Porque quando a gente fala em El Niño, eu estou falando de uma temperatura da água do mar diferente no meio do Oceano Pacífico, e eu estou aqui na América do Sul, a mais de 10 mil quilômetros de distância. Você fala assim, pô, é muito longe, né, para impactar? Impacta, mas é um impacto que a gente chama indireto, não é um impacto direto. Já na costa da América do Sul, vamos dizer na costa do Peru ali, aí o impacto é direto, porque a água esquenta ou esfria, ali vai aumentar ou diminuir a evaporação. Então a chuva vai aumentar e diminuir por causa direta disso. Agora, no nosso caso, os impactos são indiretos, porque vai ter que mudar toda a circulação da atmosfera, isso vai alterar padrões meteorológicos na nossa região, e aí também isso resulta em mudança de padrão de chuva nas diversas áreas do Brasil. Só falando um pouquinho rápido do porquê que se chama esse fenômeno de El Niño, né?
porque isso, né, no século 17, 18, as pessoas que viviam lá já reconheciam esse padrão, não sabiam o que era, mas eles percebiam que a água do mar ficava mais fria ou mais quente em determinadas épocas do ano. Via de regra, muito próximo do Natal, né? Então, quando esse fenômeno da água mais quente aparecia, isso era um sinal que ia ter menos peixe para os pescadores, porque a água mais quente ela traz menos nutrientes, então os peixes desaparecem. E como isso acontecia perto do Natal, relacionava ao ninho. É o ninho Jesus. Ao ninho, né? Então é o ninho que chegou. E depois eles percebiam que tinha um ciclo invertido, que as temperaturas da água eram muito mais frias, muito mais ricas em nutrientes, então tinha abundância de peixe. Então eles falaram, bom, era o contrário do El Ninho, então é a Laninha agora. Essa foi a gênese do nome, foi tomado lá daqueles povos que já percebiam, sem saber o que era esse fenômeno, mas já vivenciavam eles. E essa ressurgência de água fria que você falou, então, vamos imaginar a Terra, globo, Pacífico é uma massa de água muito grande, então os ventos levam a água superficial do Pacífico lá para o oeste, correto? É isso, mais ou menos isso? Isso, os ventos levam, né, vamos dizer, da América eles levam da América do Sul para a Oceania. Para a Oceania. Isso, o superficial, né? E aí a água pesa e faz a ressurgência do lado do Chile, do Peru. Isso. Trazendo nutrientes. Então, quanto mais forte ou mais fraco o vento, é maior ou menor a ressurgência. Então, quando ela for menor, a água esquenta. Quando ela for maior, a água esfria. Então, por isso que é um impacto, e é um volume, né, como você mesmo falou, de massa de água muito grande, que você verifica esse tipo de anomalia, e isso que causa impacto na atmosfera. Então, você muda realmente toda a circulação, que a gente chama de circulação geral, e você tem essas mudanças de padrão climático em diversas áreas do planeta. Não influencia só na pesca Chile e Peru, influencia no clima geral. Isso é o que eles viam, né, lá no século XVII. Depois, quando a gente começou a estudar, né, a ciência começou a estudar e trabalhar com um conceito que a gente chama de teleconexões. Então, teleconexões é você ter um fenômeno num lugar e aquilo fazer impacto num lugar completamente diferente. Não só naquele lugar onde ele atua, mas um outro. Então, isso é feito via matemática, via correlações. Então, fala assim, aqui aumentou e aqui diminuiu. Então, provavelmente é um elo de conexão isso aí, né? Então, a gente chama isso na meteorologia de teleconexões. Então, um fenômeno acontece numa área, ele impacta a outra e são altamente correlacionados. Ano passado, no Brasil, aqui, final do ano, choveu muito no Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina. E isso, então, tem relação com o El Ninho? A gente estava num processo de El Ninho? Isso, então a gente tinha o El Ninho e verificou-se isso. Então, é um padrão que se espera do El Ninho, né? Agora, a quantidade, a severidade, aí cada El Ninho é diferente um do outro. Então, às vezes tem El Ninho que nem chove muito, né? Então, a atmosfera tem essa característica, ela não repete nenhum padrão que ela faz. Então, você tem que achar padrões similares, porque a gente quer saber sempre, eu quero saber sempre achar um padrão, né? Eu quero, não, se aquilo acontece, eu sei que isso outro vai acontecer, mas não é assim na atmosfera. Ela é muito variável, você tem outros fenômenos que também estão atuando em paralelo no que a gente chama de escala de tempo diferente. O El Ninho é uma escala às vezes, de 2, 3 anos. Mas você tem fenômenos que atuam numa escala que a gente chama subsazonal, de 16 dias, escala de 40 dias. Tem outros fenômenos que são multidecadais, então você tem fenômenos que é uma onda que está no pico daqui a um ano, daqui 10 anos ela volta naquele pico. Então tem coisas que se somam, coisas que se subtraem. Então só o El Ninho muitas vezes não explica somente aquilo, mas ele dá um bom guia, porque ele é o fenômeno predominante naquele momento. Então, que nem onda, né? Você tem vamos dizer, se você tiver uma onda grande, quando você olha no mar, lá vem uma onda grande, você vê que tem ondas pequenas ali junto, que não vão interferir nela. Agora, se vier uma outra onda similar àquela outra lá, ao contrário, quando elas chegarem se juntam, elas podem se anular. Né? Então, a atmosfera funciona muito nisso. Então, você tem diversas coisas acontecendo, às vezes elas se somam, então reforçam ou destroem um padrão, ou em outras horas eles interferem e praticamente você não enxerga nenhuma atuação principal de um ou de outro. E então não existe, eu dizer assim, El Ninho é um ciclo bem definido. Tive El Ninho aqui, daqui 3 anos vou ter uma El Ninho. Isso não existe. Ciclo até o ciclo não a frequência não é constante, é de 3 a 7 anos. Então você pode ter você pode ter um El Ninho agora e daqui a um ano ter um,
É raríssimo, mas você pode ter um El Ninho agora e daqui a 3 anos você espera o próximo. Mas pode ser 4, 5, 6, depende, porque a gente fala muito no El Ninho e Laninha, mas a gente tem um período entre eles que a gente chama de neutralidade climática. Então, que em tese, não é bem vamos dizer, o conceito correto, mas é quando nem um está atuando, nem outro. Existe uma faixa ali que é a neutralidade. Então, a gente não confunde isso com o que seria o normal, não é o termo correto. Mas não está nem um nem o outro. Então, está no meio do caminho, também acontecem coisas ali no meio, né? Da mesma forma com El Ninho e Laninha. Como você disse, né? São muitas variáveis para poder fazer essa previsão e dizer se o fenômeno vai acontecer ou não. Né? Isso, mas que ele é um guia importante, ele é. Então a gente acompanha, né? As medições são sistemáticas, né? Então a gente faz o diagnóstico desse padrão climático para que a gente tenha um bom guia para uma previsão de mais longo prazo. Bom, então El Ninho, você disse, ele acontece ali, surge na zona equatorial do Pacífico. Então, suponho que tem pontos de medição ali para poder controlar e observar se esse fenômeno está subindo ou diminuindo, certo ou não? Sim, são programas internacionais de medidas, né? Então, você tem boias oceânicas que ficam ou fundeadas ou acompanhando as correntes marítimas ali, fazendo medição de temperatura, salinidade, outros parâmetros da água do mar. Você tem medições por satélites hoje, né, que conseguem fazer uma boa avaliação de tudo que está acontecendo, temperatura da água do mar, direção e velocidade de ventos e tudo mais. Navios oceanográficos que vão fazer campanhas de medidas. Né? Então hoje você tem um conhecimento mais, vamos dizer, mais profundo de como o El Ninho se comporta, por exemplo, na superfície, como ele se comporta em profundidade, e com isso você consegue criar modelos conceituais para entender como é que as coisas funcionam. Mas a grande pergunta, o que causa isso, ninguém sabe. Ainda não tem cientificamente comprovado, né, ou cientificamente modelado. Fala assim, o que causa o El Ninho é, sei lá, por exemplo... O vento alísio que empurra água. Ali o vento alísio, ele acelera e diminui porque ele está interagindo com a própria temperatura da água do mar, né, que está fazendo os centros de alta e baixa mudarem de posição. Então, a gente não sabe quem começa primeiro, né? Ninguém sabe quem começa primeiro. Normalmente, o alísio ele vai reagir à temperatura, ao aquecimento ou esfriamento da água, ele reage. Mas a gente não sabe. Então, mas o fator, assim, fala assim, não, esse fenômeno é o que desencadeia vamos dizer, um ciclo de Laninho ou El Ninho ainda não é claro para a ciência. Então, o que é possível de fazer hoje é o que você falou, monitorar e saber o que está acontecendo. Opa, a água esfriou. Então vai ter um El Ninho. E aí você tem modelos de previsão de temperatura da água do mar que são bastante assertivos, que a gente fala. Não gosto muito da palavra, mas vou falar. Mas eles conseguem dizer a evolução da temperatura da água do oceano, daquela área que é importante para fazer a medição, com bastante acurácia. Então você tem previsão para daqui, sei lá, 6, 7, 8 meses, então você já consegue ver se você está num ciclo, se aquele ciclo vai continuar ou se vai decair, que é o que a gente estava verificando já desde o ano passado. A gente teve um El Ninho muito intenso e muito rápido, e agora ele está decaindo muito rápido, e estamos entrando num Laninha agora no inverno. Né? E você vê o que você falou, né? O ciclo de 3 a 7 anos, na verdade, então, foi um ano e já vai entrar no outro. Então, a gente teve basicamente 3 anos de Laninha, grosseiramente falando. Os 3 anos antes desse ciclo foi temperatura abaixo da média no oceano. Aí ele esquentou rapidamente, fez um ciclo rápido de aproximadamente 1 ano e agora está saindo para entrar um outro Laninha. Quanto vai durar o Laninha? Os modelos ainda não mostram que ele vai entrar e vai prosseguir. A princípio, com os dados que a gente tem nesse momento, as previsões, ele não é forte, mas é um Laninha. Ele não é intenso, mas se ele for prolongado, ele também tem outros efeitos que podem... Tem outras consequências. Pois é. Não posso dizer, então, que aquele Laninha provocou aquela seca que tivemos aqui no sul. Talvez, pode ter uma parte. Isso, ele tem a parte dele de contribuição, mas não necessariamente ele é o culpado, o único. Se não tivesse aquilo, não iria acontecer. Né? Ele faz parte do problema. Ele está ali. Ele potencializou também, mas provavelmente tem outras coisas acontecendo. A gente vê como é complicado mesmo os modelos, né? Não é simples. Na meteorologia não é simples. É que eu brinco com o pessoal, né? Vamos fazer uma pesquisa. Mas, professor, onde é que eu acho isso aqui? Eu falei, você não vai chegar na estante, puxar o livro e a resposta está aqui. Senão não era uma pesquisa, né? Sim.
né? Você tem que estudar, tem que entender o problema. Isso é pesquisa. Não é tão né? simples, né? Vamos dizer, o conhecimento foi construído nas diversas áreas disso. Ninguém sabia as coisas que a gente conhece hoje de livro. Esse conhecimento foi construído, né, pelos pesquisadores, pelos cientistas, e muitas vezes um pega um conhecimento de uma área, junta com de outra área para criar, às vezes até uma nova ciência, né? Mas tem muita coisa para aprender, muita coisa para pesquisar, né? E para quem gosta, tem uma área cheia. A meteorologia só tem problema para estudar. Bastante problema e pouco resultado. Temos grandes computadores hoje, talvez chegando a IA, computador quântico ajude muito na velocidade de processamento. Isso, né? O computador quântico é uma grande aposta para a meteorologia, porque a gente precisa de máquinas de processamento potentes. Então, a gente conhece os supercomputadores, a arquitetura que eles têm hoje, eles dão conta do recado, mas essa promessa aí do computador quântico, a gente acredita que a gente vai poder evoluir muito na meteorologia, porque a gente vai poder refinar modelos, fazer coisas mais pesadas, né, coisas mais sofisticadas do que são feitas hoje. Então, também é uma grande aposta para o futuro. Aí, em vez do meteorologista ser debruçado com uma carta, ele vai se empenhar no programa. Sim. Colocar as condições iniciais, fazer modelagem. Só uma referência ao que a gente falou no primeiro bloco. Hoje o meteorologista, a gente sempre teve essa visão da meteorologia como ciência de dados. Hoje é moda, né? Hoje todo mundo quer ser cientista de dados. E o meteorologista sempre foi um cientista de dados, só que não tinha esse nome. Só que a gente lida com um volume grande de dados, muita estatística, né? Muita matemática. É a ciência de dados. Então, uma coisa que você pode... E hoje você vai em vários LinkedIns dos meteorologistas e fala assim, meteorologista / cientista de dados. Porque né? A meteorologia é uma grande ciência de dados. Tem que manipular os dados, tem que entender o que está acontecendo e saber manipular. Isso mesmo. Então, aquela história da minha avó, que ela tinha um pé quebrado, que doía quando ia chover... Não, esse é um conhecimento. Esse não pode desprezar. Das formigas, né, do cachorro que vai para baixo da cama. Né, é uma outra visão, é um outro entendimento. Né? É um conhecimento assim, empírico, né, que a gente fala. Né? Um conhecimento assim, de ver e correlacionar. Né? Existe. Tá? Pescador, eu acredito muito. Tá? Quando eu vou num lugar, eu pergunto para o pescador o que está acontecendo, ele fala certinho. Vai dar peixe ou não vai dar peixe? Isso. Nós tivemos aqui um saudoso professor Germano, que foi professor da Universidade Federal do Paraná, depois trabalhou aqui muitos anos na Uninter. Na Covid ele nos deixou. E ele era meio indígena, então ele contava muita história dos indígenas. E ele contou uma história assim. Uma vez ele estava em Brasília, numa convenção lá com os indígenas, e todo mundo lá pedia para o indígena, lá para o pajé, estava uma seca em Brasília, faça a dança da chuva para nós. E o pajé, não, hoje não vai dar para fazer. Aí no outro dia, o senhor podia fazer a dança da chuva que não vai chover? Aí o pajé, não, hoje não vai, hoje não vou fazer, vou deixar. Aí foi, até que um dia ele falou assim, não, hoje eu vou fazer. E daí choveu. Aí o professor Germano, não, é que antes a gente foi lá, consultou a meteorologia e viu que ia chover. Mas... Tem uma piada ao contrário, que não dá tempo de contar aqui, que é do pessoal que fica observando o índio, né? Se o índio tá juntando madeira... Né? É porque vai chover. É porque vai chover, coisa desse tipo. E o índio consultava o meteorologista para ver a previsão. Por outro lado, ele fala, por isso que eu estou juntando madeira, porque eu consultei o meteorologista. Exatamente. Mas, então a gente chegou... Na história que o El Niño é um fenômeno complexo, né? Difícil de prever, mas estamos aí com o pessoal trabalhando, estudando. Sim. E talvez um recado que a gente precisa deixar para os nossos ouvintes aqui, quem nos está assistindo, é que na verdade o mar faz parte da nossa biosfera, né? De tudo que nós vivemos aqui. Pois é. E a gente precisa preservar isso também. Né? Tudo. Tá? Quando a gente trata de atmosfera, é a atmosfera e a interação dele com a superfície terrestre, com o mar, o próprio espaço, né? Também com radiação solar. Né? A radiação solar é básica, que é o que move o mundo. Né? Então, o dia que o Sol apagar, acabou. Né? Acabou os movimentos na atmosfera. Não tem mais meteorologia, na verdade, acabou tudo. Mas você precisa entender, no caso, e isso é muito explícito na meteorologia, como que a atmosfera interage com diversas coisas que estão junto dela. Né? Como eu falei, terra, oceanos, né? Vamos dizer, hoje você tem muito mais poluente na atmosfera. Isso interfere, inclusive, pode interferir inclusive em previsão de tempo. Né? São aerossóis, que a gente fala, são espalhadores de radiação, então estão modulando a própria radiação que está entrando nesse sistema. Então,
é um campo muito vasto, é multidisciplinar, né? Então, e isso a gente viu nos últimos anos. A gente fala, nós, olhando a meteorologia, com diversas coisas, conhecimento de outras áreas que são necessários. E a gente já está vendo outros profissionais, né, outras formações de outras áreas vindo contribuir. Né? Isso começou basicamente nos anos 90. Então, você tem químico, né, formado químico, e depois ele se especializou em químico da atmosfera. Ele não é meteorologista, mas entende muito de química da atmosfera. Físico mesmo, né? Físico é ótimo, né? Porque o físico é a ferramenta básica nossa, né? Que depois trabalham também com aspectos específicos de modelagem numérica, de próprio desenvolvimento teórico, de outras coisas, né? Então você tem também a participação de outros profissionais na meteorologia que complementam muito a nossa formação. A meteorologia só não dá conta de fazer tudo. Então a gente precisa realmente de outros profissionais que trabalhem e que desenvolvam e que nos tragam mais conhecimento também. Uhum. E que nem você falou dos químicos, né? Aerosóis na atmosfera, camada de ozônio. Então a conversa podia estender muito, né? Tem um problema da camada de ozônio, poluição localizada. Sim. Às vezes algum aerosol pode até provocar precipitação, porque a molécula de água vai se grudar, né? Não, na pequena partícula, então tudo influencia. Bom, eu sou suspeito para falar, mas cada assunto da meteorologia dá um programa. Para esmiuçar um pouquinho mais a fundo, de agrometeorologia, muito importante hoje. Né, já fica o convite então aqui, quando o dia que puder nos avisa. À vontade, para alavancar agronegócio hoje, eles precisam disso, eles precisam de um conhecimento melhor. Né, meteorologia aeronáutica, marinha, o que quer que seja, né, você tem realmente muita coisa para falar. E, né, para mim, eu tenho certeza que cada item dá um programa mesmo. Legal. Tá bom. Acho que tá bom o bate-papo aí, mas vamos ter que encerrar, Marco? Agradeço. Agradeço o convite, né? Agradeço ao público que também assistiu. E estamos, sendo convidado, estamos de volta aí. Legal. Muito obrigado. Trazer seu conhecimento aqui, sua bagagem, muitos anos trabalhando com isso. E eu acho que deixar esse recado para os nossos ouvintes aqui, né? Ajudar a preservar esse planeta. E o programa é de pós-graduação, né? O programa é de pós-graduação. Então, quem quiser fazer pós-graduação em meteorologia, tem um monte de faculdade, é só buscar no Google lá. Exato. Tem muitas instituições, né? A meteorologia do Brasil é muito reconhecida fora. Né? Você consegue facilmente, por exemplo, fazer cursos de pós-graduação fora pela meteorologia. A diversidade aqui é muito grande, então acho que é mais complexo, né? O trabalho. Então, fica a dica para quem quiser seguir uma área acadêmica aí, né? Se for de exatas, principalmente. Né? Gostar de matemática. Como sempre, né? Tá ok. Muito obrigado, Marco. Obrigado. Até o nosso próximo programa. Obrigado, pessoal. Até a próxima.